E eu gostaria de convidar você a fazer uma pergunta para quem está aí ao seu lado. Pergunte aí, mas não precisa responder não, tá, irmão? Pergunte para quem está do seu lado assim: qual é o seu impossível? Eu não sei, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história. Eu não sei o momento que você está passando hoje, mas eu sei de uma coisa. O Deus que nós servimos é o Deus que torna possíveis todas as coisas impossíveis ao homem. Então, embora eu não conheça qual é o seu impossível, o Senhor conhece. E essa noite é uma noite dele falar ao nosso coração e nos lembrar quem é esse Deus e o que ele pode fazer. E é por isso que eu convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 16. Eu não sei se você estava aqui domingo passado, mas o Fábio iniciou um pouquinho. Ele falou sobre a aliança que Abraão tinha com Deus. E, de fato, Deus tinha uma aliança com Abraão e nós vamos mergulhar um pouco nessa aliança, porque essa aliança envolvia algumas promessas. E é sobre uma dessas promessas que eu quero meditar com você nessa noite. E diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. E se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Nós conhecemos, muito provavelmente você conheça toda a história de Abraão. Talvez você que está aqui nos visitando não seja uma pessoa cristã ou esteja aqui frequentando, visitando uma igreja, talvez pela primeira vez ou algumas vezes, mas muito provavelmente você já ouviu falar a história de Abraão. Um homem que é referência para nós na sua palavra. Mas é interessante que a partir do capítulo 12, o Senhor vai fazer um convite ou dar um direcionamento a Abraão. E ele vai aparecer a Abraão, ele vai se manifestar a Abraão e vai dizer assim: olha, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de ti uma grande nação. E eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Eu estarei com você. Deus estabeleceu um direcionamento e uma aliança com Abraão. E é interessante que depois que Deus, a partir do capítulo 12, faz isso pela primeira vez, durante a história de Abraão, por diversas vezes, Deus vai reafirmar e fortalecer e refazer essa aliança que ele tinha com Abraão. Mas é interessante nós olharmos aqui para esse capítulo 13, o verso 14 e 16, porque ele se trata de uma parte da aliança ou de uma promessa que fazia parte da aliança. Deus prometeu que traria prosperidade, que traria a bênção sobre Abraão, mas Deus prometeu para Abraão uma descendência numerosa. E Gênesis 13 vai falar exatamente disso. Ele vai dizer: olhe para toda essa região, eu vou dar tudo isso a você, mas eu farei de você uma descendência tão numerosa como o pó da terra, de forma que não se poderá contar, não se poderá medir a sua descendência. Essa era a promessa que Deus tinha na vida de Abraão. Essa era a promessa que o Senhor fez ao servo dele. E é interessante a gente pontuar que quando Abraão saiu da terra onde ele estava para a direção a Canaã, que era a terra prometida, Abraão estava com 75 anos de idade. A partir do momento que Deus aparece pela primeira vez e faz uma aliança e libera a promessa sobre a vida de Abraão. E então, meus irmãos, o tempo vai passando. Abraão tinha a promessa, ele tinha a palavra de Deus sobre a vida dele, mas o tempo vai passando. Sara não consegue engravidar, pensa que Abraão já estava com 75 anos quando recebeu a promessa. E o tempo começou a passar e a caminhada. Sara também era idosa, ela tinha aí 65 anos quando recebeu Abraão a promessa. E a Bíblia vai dizer que Sara não consegue engravidar.
Sara não consegue conceber e dar à luz, e agora cada vez mais o tempo passa e ela vai ficando cada vez mais idosa. Mas o Senhor no capítulo 15 vai aparecer mais uma vez a Abraão e vai dizer: eu tenho uma aliança contigo, eu tenho uma promessa para a sua vida, eu te darei uma descendência numerosa. Mas acontece que o tempo continua passando e Sara não consegue engravidar. E aí, irmãos, ela tem uma ideia que mulher gosta de ter, de dar um jeitinho. Nós mulheres, às vezes, não só nós mulheres, né? Os homens também fazem isso. Hoje nós somos um pouco imediatistas, nós não gostamos de esperar. E Sara começa a pensar: está demorando demais. Está demorando demais para cumprir a promessa. Está demorando demais para cumprir a palavra que foi liberada. Eu vou dar um jeito. Então Sara pega a sua serva Agar e entrega ao seu esposo, entrega a Abraão para que ela se deite com ele. E dessa relação sai um menino chamado Ismael. Só, irmãos, que não era Ismael o filho prometido. Não era o Ismael que estava sobre ele a promessa. Não seria por Ismael que Deus iria cumprir aquilo que Deus prometeu. Sabe, irmãos, Deus não precisa dos nossos jeitinhos. Eu sei que muitas vezes, por não sabermos esperar, nós gostamos de dar o nosso jeito, para que as coisas aconteçam mais rápido, mas Deus não precisa do nosso jeito. Deus não iria usar Ismael, Deus iria cumprir a promessa que fez através de um filho que Ele mesmo iria entregar para Abraão e Sara, porque essa era a aliança que Deus tinha. Deus tinha uma aliança com Abraão e a esposa de Abraão era Sara. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o homem precisa da intervenção de Deus, mas Deus não precisa da intervenção do homem. E a grande verdade é que muitas vezes nós acreditamos que para chegarmos aonde Deus quer, ou para alcançarmos aquilo que Deus já nos prometeu, nós precisamos fazer algo além. Eu quero te dizer que você só precisa obedecer ao Senhor e Ele vai te levar no momento que Ele quiser e da forma que Ele quiser, ao lugar que Ele prometeu levar você. E aí, Sara, então, depois de dar o seu jeitinho, o tempo continua passando e agora Abraão com 99 anos no capítulo 17. O Senhor vai novamente reafirmar essa aliança com Abraão. E Ele vai dizer para ele: olha, eu vou te fazer uma descendência numerosa. Eu vou abençoar a sua descendência e será tão numerosa como o pó da terra, mas não será por Ismael. Será por um filho que você e Sara irão conceber. E então Deus reafirma a aliança e a promessa na vida de Abraão e de Sara. Mas acontece, irmãos, que Sara era estéril, ela não conseguia conceber quando era nova. Imagina agora que já estava aí com seus 88 anos. E aí, de repente, Deus libera mais uma vez essa promessa. E eu queria que você falasse assim comigo: uma promessa, uma impossibilidade. Mas assim como Deus disse que aconteceria, o texto vai continuar dizendo em Gênesis, depois do capítulo 17, que Sara, depois de um ano, concebe à luz a Isaac. Isaac nasce, assim como o Senhor falou. Só que Isaac se casa com uma moça chamada Rebeca. Irmãos, a história se repete, porque a Bíblia vai dizer que Rebeca também era estéril. Diga comigo, se você puder, uma promessa, duas impossibilidades. E em Gênesis 25, 21, Isaac ora ao Senhor em favor da sua mulher. E o Senhor responde à oração e Rebeca, sua mulher, engravida. Rebeca então dá à luz a 2 meninos, chamados Esaú e Jacó. E acontece que, de forma bem resumida, Jacó cresce, ele rouba o direito de primogênito. Na verdade, ele compra o direito de primogenitura do irmão e depois ele vai e rouba a bênção do pai, a bênção que era direito do filho primogênito. E agora Jacó tem sobre ele a promessa que estava sobre Abraão, a promessa que estava sobre Isaac, agora está sobre Jacó. E é por isso que nós dizemos que Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Porque o Senhor é um Deus da aliança, é o Deus que faz a aliança, é o Deus que cumpre a aliança, Ele mantém a sua aliança. E Jacó agora tem sobre ele a aliança que estava sobre Abraão. E o texto vai dizer que Jacó, ele após fazer tudo isso, ele foge para a casa do seu tio. E ao chegar lá, ele vai se apaixonar por uma mulher chamada Raquel. E ele ali vai trabalhar 7 anos para se casar com Raquel, mas ele é enganado pelo sogro. E é interessante, né? A lei da semeadura. Assim como Jacó enganou o irmão, Jacó também foi enganado pelo sogro. E ele se casa com Lia. Mas Jacó não amava Lia. Jacó não desejou se casar com Lia. Jacó desejava se casar com Raquel. E após perceber, claro que no momento do casamento ele não tinha sobriedade para isso. Mas após perceber que não tinha casado com a mulher certa, ele faz novamente um acordo com o seu sogro e vai se casar com Raquel. Raquel era a mulher desejada, ela era a mulher escolhida por Jacó. E o texto diz que Lia não era estéril, mas Raquel era estéril. E eu queria que se você pudesse, dissesse comigo uma promessa, 3 impossibilidades. Gênesis 30, no verso 22, vai dizer que um dia Deus se lembra de Raquel. E ele ouve a oração de Raquel e a torna fértil. E Raquel concebe à luz a um filho. Toda essa história que eu contei para você de forma muito resumida e que provavelmente você já ouviu por diversas vezes, nos ensina algumas lições a respeito de Deus. E eu quero destacar aqui com os irmãos nessa noite 2 lições de forma muito específica. A primeira delas é que nada pode impedir que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Nós temos aqui a presença de 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. 3 patriarcas que carregavam uma promessa de uma descendência numerosa. 3 homens que se casaram com mulheres que aos olhos humanos eram incapazes de permitir que Deus cumprisse aquilo que Ele havia prometido. 3 mulheres que simbolizavam impossibilidades. Irmãos, eram 3 mulheres que não concebiam para alguém que tinha uma promessa de uma descendência enorme. E quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a observar que nada foi incapaz de impedir com que a palavra e a promessa que Deus liberou sobre Abraão se cumprisse. Não houve empecilhos para que Deus não cumprisse a palavra que Ele liberou sobre Abraão. Nem a esterilidade das mulheres deles e nem a idade de Sara. Assim como também na minha e na sua vida, não importa qual seja o empecilho, não existem impossibilidades que podem impedir a ação de Deus e que aquilo que Ele disse, Ele cumpra na minha e na sua vida. Não há obstáculos, não há dificuldades que sejam capazes de impedir o cumprimento da palavra de Deus. E talvez, irmãos, em algum momento da nossa vida, nós tenhamos parado de crer que a promessa que Deus já liberou sobre nós, da promessa que Ele liberou para você, das promessas que estão na palavra dEle. Quantas vezes, pelas dificuldades do caminho, pelas lutas que enfrentamos, ou porque parece estar demorando demais, o tempo de espera está longo demais, nós começamos a duvidar, nós começamos a acreditar que a promessa não vai se cumprir. Mas todas essas coisas, as dificuldades, as lutas, o tempo da espera, são oportunidades para que eu e você exercitemos a nossa fé. A palavra de Deus em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a certeza das coisas que não se veem. Quero dizer para você, irmão, que talvez esteja no tempo da espera. É que pode parecer que está demorando. Pode parecer que você ainda nem está vendo se cumprir, mas se Deus liberou a palavra sobre a sua vida, se Deus liberou a palavra sobre a sua casa, se Deus liberou a palavra sobre a sua descendência, não importa o tempo, as dificuldades, os empecilhos, as limitações, aquilo que Ele falou vai se cumprir, no momento que Ele disser que é que vai se cumprir, porque Ele tem o tempo para tudo na nossa vida. O que nós precisamos é entender que a palavra dEle acontece, que a palavra dele se cumpra.
As nossas limitações, as nossas incapacidades não são nada diante do poder de Deus. E quando eu digo que a promessa que Ele libera se cumpre, não porque a promessa dEle tem a ver com quem recebe a promessa, mas com quem está liberando a promessa. A promessa que estava sobre Abraão não aconteceu porque Abraão era o pai da fé, mas aconteceu porque quem disse para Abraão foi o Senhor. Então a promessa que vai acontecer na sua vida não é por você, mas é por quem liberou a promessa, que é o Senhor Todo-Poderoso. Números 23:19 vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. O nosso Deus é um Deus que cumpre, irmãos. Não há palavra dele que não se cumpra na nossa vida. Se ele disse, acontece. Se ele prometeu, ele faz. A minha pergunta para você nessa noite é: quais são as palavras liberadas de Deus sobre a sua vida que você tem desacreditado por causa do tempo ou das suas limitações ou das suas dificuldades? 25 anos se passaram do dia que Deus chamou Abraão e fez para ele a primeira vez a promessa, até um dia que Isaac estava nas mãos de Abraão. 25 anos foi o tempo de espera na vida de Abraão. Eu quero dizer para você, irmão, que a espera é inevitável para quem tem promessas de Deus na sua vida. O processo da espera é inevitável para quem vai viver o sobrenatural, as promessas de Deus acontecendo na vida daquele que tem essas promessas. O tempo é inevitável, porque o tempo é o tempo de preparo, é o tempo que nós somos moldados por Deus. Sabe, nesses 25 anos, Deus estava forjando o coração de Abraão, Deus estava preparando o coração de Abraão, para que no momento lá na frente, que Abraão precisasse entregar o seu filho, Abraão se lembrava de quem havia prometido, e Abraão se lembrasse de quem deu Isaac para ele. Eu quero dizer para você que o tempo de espera é necessário. O tempo de espera é inevitável, mas ele vai acabar um dia. Sabe, o milagre que você tem buscado, aquilo que você tem colocado diante de Deus, aquilo que Deus já liberou como palavra na sua vida, vai chegar o momento de você viver, e o seu Isaac vai estar nas suas mãos, assim como esteve nas mãos de Abraão. Como você tem lidado com o tempo da espera? A espera, irmãos, às vezes ela é cruel. Ela é dura, ela é difícil. E é por isso que muitas vezes a gente não quer passar por ela. Sabe, irmãos, às vezes a espera gera no nosso coração a dúvida. A gente começa a duvidar: será que realmente eu recebi essa promessa? Será que realmente eu recebi essa palavra? Será que é Deus que me prometeu? Será que isso vai mesmo acontecer? Nós começamos a duvidar daquilo que Deus já liberou, da palavra dEle, das promessas dEle, porque nós estamos esperando, e às vezes para nós estamos esperando tempo demais. Mas não deixe, irmão, em nome de Jesus, a espera roubar do seu coração a convicção da palavra de Deus. Não deixe a espera roubar do seu coração a certeza, a fé de que vai acontecer, ainda que eu não esteja vendo, porque isso é fé, é a certeza, é a prova daquilo que eu não vejo, mas eu sei que Deus está fazendo, eu sei que Deus está preparando, eu sei que Deus está trabalhando, ainda que eu não esteja vendo. Não deixe a espera roubar a sua convicção na promessa de Deus. Se ainda não aconteceu, é porque não chegou o tempo. E ainda que o tempo seja longo, as circunstâncias contrárias, Deus vai cumprir. A segunda lição que eu aprendo, irmãos, com essa história, é que o nosso Deus, Ele é um Deus das impossibilidades. Nenhum acontecimento que está relatado na palavra, não tem nenhuma narrativa bíblica, não tem nenhum fato que está aqui na palavra de Deus que esteja aqui em vão. Nós precisamos, ao ler a palavra, procurar também entender as entrelinhas daquilo que Deus está falando com a gente. Porque talvez eu, por muitas vezes, irmãos, li essa história, li esse texto, cresci ouvindo essa história, mas muitas vezes não parei para fazer essa observação. 3 homens que carregavam a promessa de uma descendência
com 3 mulheres que não podiam gerar. Mas irmãos, há um ensinamento de Deus para nós. Quando Ele permite que Abraão, Isaque e Jacó se casem com essas mulheres, sabe? Deus está nos ensinando que as nossas incapacidades não são nada diante do poder dEle. Ele está nos ensinando que as nossas limitações não são empecilhos para que Ele faça aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. As incapacidades ou as limitações daquelas mulheres não foram nada diante do poder de Deus. Assim como talvez você olha para a promessa, para a palavra, para aquilo que Deus quer fazer em você, e olha para si e diz, mas eu sou pequena, eu sou incapaz demais, eu não tenho capacidade para isso. Não se trata, irmão, da sua capacidade, se trata do poder de Deus sendo manifestado na sua vida. E quando nós olhamos para isso, irmãos, nós observamos que tinha uma promessa, mas tinham 3 incapacidades, e muito provavelmente havia outras limitações, mas o Senhor fez. Deus fez na vida de Sara, Deus fez na vida de Rebeca, Deus fez na vida de Raquel, e eu creio que na minha vida será assim, na sua vida será assim, na minha casa, no meu lar, na minha descendência, sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua descendência, o Senhor vai fazer, e Ele fará quantas vezes forem necessárias, para que a bênção, a promessa se cumpra sobre o nosso lar e sobre a nossa vida. Não existem impossíveis para o nosso Deus. Ele é o Deus que torna possível tudo o que ao homem lhe parece impossível. Não haverá impossíveis capazes de parar aquilo que Deus já determinou em fazer. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é recheada de promessas para a nossa vida. E eu queria, em nome de Jesus, desafiar a você a conhecer as promessas que Deus tem na palavra dele para a sua vida. A não somente conhecer, mas a crer nessas promessas e viver baseado nessas promessas. Porque essas palavras estão registradas aqui, para que eu e você saibamos aquilo que o Senhor vai fazer no meio do seu povo, no meio do seu servo, no meio daqueles que lhe obedecem. Viva debaixo da promessa do Senhor. Sabe, eu acredito, irmãos, que Sara, Rebeca e Raquel sonhavam em ser mães. Elas sonhavam. A Bíblia não vai trazer isso de forma clara, mas eu acredito que essas mulheres sonhavam. Mas eu quero trazer aqui Sara, no capítulo 17. Sara já estava com quase 90 anos. Quantas vezes Sara não deve ter sonhado em ver se cumprindo essa promessa? Mas acontece que a impossibilidade fez o sonho de Sara morrer, e eu digo isso porque o texto vai dizer que quando, ali no capítulo 17, a promessa é liberada mais uma vez, e diz que o filho seria através de Abraão e Sara, Sara vai fazer o quê? Ela vai escutar de longe e vai rir. Sabe, aquele riso de Sara revela a falta a incredulidade de Sara. Talvez ela desejou tanto, ela sonhou por tanto tempo, que agora ela já nem acreditava mais. Muitas vezes, os nossos impossíveis têm roubado os nossos sonhos, ou têm feito os nossos sonhos morrer. E eu quero dizer para você, irmãos, que ainda que a impossibilidade de Sara tenha feito o sonho dela morrer, não deixe as impossibilidades roubarem os seus sonhos ou roubarem a sua capacidade de sonhar e colocar diante do Senhor aquilo que o seu coração tem sonhado. Porque o Senhor pode realizar, porque não existe coisa, não existe impossível, não existe limitação para Ele fazer. Não existe tempo que seja elevado demais. Sara pode olhar para ela e falar, eu estou idosa, como é que eu vou ter filho? Para o Senhor isso não é limitação, para quando Ele quer fazer. Não deixe as impossibilidades, as dificuldades e o tempo roubarem a sua capacidade de sonhar. Qual é o seu impossível? Hoje o Senhor te trouxe aqui para te fazer essa pergunta. Qual é o seu impossível? O que você precisa que o Deus do impossível faça por você? Ou será que tem alguma palavra que você recebeu de Deus? Será que existe alguma promessa que o Senhor liberou a seu respeito? E que você passou a desacreditar, porque parece distante demais,
Parece que passou muito tempo e não aconteceu, não vai acontecer mais. Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele continua sendo o Deus do impossível. E Ele continua sendo o Deus que promete, que cumpre o que prometeu. Ainda que o tempo passe, ainda que as limitações se levantem, ainda que as impossibilidades se levantem, Ele continua sendo o Deus que realiza a sua palavra, que cumpre a sua palavra. Eu quero dizer que a promessa de Deus na sua vida não morreu. Ela não morreu porque Deus, Ele ainda vai fazer. Você só precisa passar pelo tempo da espera, obedecendo e colocando a sua fé nele. Ele disse, Ele vai fazer. Eu não sei quando, eu não estou vendo. Eu não estou vendo acontecer, mas eu sei que Ele está fazendo. Nós cantamos aqui que quando Ele fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. E talvez você esteja orando e o Senhor tem estado em silêncio. E você está dizendo, Ele não está me ouvindo. Ele está te ouvindo, mas enquanto você ora e Ele está em silêncio, Ele está preparando aquilo que você tem buscado diante dEle, para que no momento oportuno Ele entregue isso em tuas mãos. Qual é o seu impossível? É interessante que quando eu estava ministrando, já refletindo nessa palavra uma semana atrás, eu já tinha trago essa palavra ao meu coração. E eu me lembrei do meu filho Daniel. Eu sei que muita gente já conhece a história e eu não vou contar a história toda. Mas de forma só resumida, o Daniel, quando nasceu, foi diagnosticado com uma paralisia de corda vocal esquerda. Ninguém nunca viu isso, nem os médicos sabiam o que ia acontecer. E os médicos disseram para mim assim, vai para casa, depois de alguns dias no hospital, e nós não sabemos o que vai acontecer. Se ele engasgar, se ele ficar roxo, vocês correm para o hospital. Nós viemos embora, irmãos. Daniel nunca engasgou. Criança normal. Ele nunca teve falta de oxigenação. Nós nunca precisamos levar o Daniel para o hospital por causa disso. E os médicos disseram para mim assim, pode ser que até os 2 anos, se for na hora do parto, ele normalize. Mas eu, por muito tempo, irmãos, eu vou dizer para os irmãos que eu só agradeci a Deus porque o Daniel nunca tinha precisado ir para o hospital. Mas eu não orava mais para Deus curar o Daniel. Porque eu dizia assim, Deus já está fazendo um milagre. Porque eu nunca passei aperto com ele. Mas enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo me incomodou e disse, eu posso curar o seu filho. Comece a orar pela cura do seu filho. Porque às vezes ele chora e a gente assusta, porque ele fica roxo. E isso sempre foi, a gente nunca precisou emocionar, mas a gente passava perto. Mas Deus ministrou meu coração e eu posso curar o seu filho. Talvez para o médico, depois de 2 anos, seja impossível, mas para mim isso não existe. E é por isso que nessa manhã eu estou perguntando para você, qual é o impossível que Deus pode fazer na sua casa? Qual é o impossível que Deus pode fazer no seu casamento? Qual é o impossível que Deus pode fazer na sua família? Qual é o impossível que Deus pode fazer no seu trabalho? Qual é o impossível que Deus pode fazer na sua vida espiritual? Talvez você está quase morrendo espiritualmente. E você precisa que o Senhor nessa noite te levante, te aproxime dEle, te chame novamente de filha. Sabe, irmãos, Deus fez água jorrar na pedra. Deus fez o mar se abrir para o povo passar. Deus fez da mulher estéril, mãe de filhos. Deus pode fazer na sua vida. E Ele está neste lugar. E Ele quer fazer. E eu queria chamar você a se colocar de pé, a fechar os seus olhos, porque nós vamos tirar um momento para você perguntar para Deus. Deus, qual é o impossível? Eu quero colocar nessa noite, traga ao meu coração. Eu sei os impossíveis que eu preciso que Deus faça. E eu creio, enquanto eu estava ali no banco e o pastor Jonas aqui ministrando, eu disse, Deus, eu creio que o ano de 2023 eu vou ver os impossíveis do Senhor acontecer na minha casa. Irmãos, eu quero um dia subir aqui nesse altar e dizer para os irmãos assim, naquela noite eu orei e pedi ao Senhor para que Ele realizasse esse impossível. E hoje eu estou aqui para dizer que Ele fez. E eu quero dizer para você que Ele pode fazer na sua casa.
Eu não conheço a sua história, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que te trouxe na casa do Senhor, eu não conheço as suas lágrimas, mas o Senhor conhece. E quando você chora, Ele está recolhendo as suas lágrimas. E essa noite é a noite de você colocar diante dEle esse impossível. Eu não sei, talvez seja a cura de alguém da sua família, talvez seja a sua cura. Talvez seja a salvação do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Talvez seja o milagre que você precisa no seu trabalho. Eu não sei qual é, irmão, mas o Espírito Santo de Deus sonda o seu coração nesse momento e Ele conhece o teu impossível. Comece a falar para Ele qual é o impossível que você precisa que Ele entre com providência na sua vida. Comece a dizer para Ele, irmãos, Ele está aqui com você. Essa noite é a noite de milagre acontecer na sua vida. Eu creio nisso, porque eu creio que essa noite é a noite de milagres acontecer na minha vida. Oh Deus, ministra com teu Espírito Santo no coração dos teus filhos que aqui estão. Ministra com teu Espírito Santo, oh Deus, traga à nossa mente os impossíveis que nós precisamos da intervenção do Senhor. Oh Deus, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Eu quero desafiar você. Você que tem um impossível na sua vida, que talvez desde o momento que eu comecei a trazer a palavra, ou talvez desde o início do culto, quando foi ministrado o tema dessa noite, o Espírito Santo que tem incomodado você, porque tem um impossível aí que você precisa que Ele haja. Tem um impossível aí que você precisa da intervenção dEle. Eu gostaria que você viesse aqui diante do altar para que nós orássemos pela sua impossibilidade. O Espírito Santo, eu tenho certeza, irmão, que Ele está incomodando pessoas aqui nessa noite. E eu queria que você, em nome de Jesus, viesse aqui na frente e dissesse: Espírito Santo, eu entendi a Tua palavra, eu entendi que existe um impossível, que o Senhor quer operar milagre na minha casa, que o Senhor quer operar milagre na minha vida, Deus, e eu apresente o seu impossível diante do altar. Apresente o seu impossível diante do altar. Eu não conheço, mas o Espírito Santo conhece. Não estou só. Ouve o E teu o que povo, dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus, aqui estão os seus filhos.
aqui na frente estão os teus servos, que nessa noite disseram sim, Espírito Santo. Eu apresento diante do Deus Todo-Poderoso o meu impossível, para que nas mãos do Deus que detém todo o poder, o meu impossível seja derramado de forma possível na minha vida, na minha casa, no meu lar. Ó Deus, eu não conheço os teus filhos, mas que o teu Espírito Santo sonde nesse momento, em nome de Jesus, cada intercessão que está sendo levantada. Deus, nós estamos no teu altar porque nós cremos no poder do Senhor. Nós estamos aqui no teu altar porque nós cremos no Deus que não olha a nossa incapacidade, no Deus que não olha a limitação, no Deus que não olha os empecilhos, mas que olha o poder que é totalmente seu e que pode realizar todas as coisas. Deus, nós apresentamos como uma oferta agradável diante do Senhor, crendo, ó Pai, e exercendo a nossa fé, que o nosso impossível nessa noite está sendo derramado sobre a nossa vida, está sendo derramado sobre as nossas mãos, e que nós viveremos o milagre do impossível do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, seja onde estiver sendo apresentado esse impossível. Que o milagre do Senhor chegue em nome de Jesus. Ó Deus, e que dessa noite saiam, ó Pai, testemunhos da manifestação do poder do Deus que fez, do Deus que faz e do Deus que continuará fazendo, Pai. Ó Deus, assim nós oramos, assim nós consagramos e assim nós nos entregamos e nos rendemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Deus do impossível, não desiste.